Boa tarde, professor. Professor Daniel aqui com a gente hoje. Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje nós vamos fazer essa gravação, né? Falar um pouquinho sobre o professor, seu trabalho, em especial a Divina Comédia, né? Se o senhor quiser se apresentar brevemente, como tá por aí? Tudo certinho? Tudo certo. Obrigado, Matheus. Uma boa tarde para você, para todo mundo que estiver nos escutando em algum outro momento, né? Por aqui tá tudo certo. Eu tenho um pouco da minha formação para falar para vocês, né? Que é uma formação que vem se desenvolvendo também no decorrer do tempo, mas que a gente vai conversando na medida do possível sobre essas questões em si. Mas atualmente eu estou atuando como professor de História na Universidade Estadual de Maringá e tenho desenvolvido algumas disciplinas, tanto de História e Literatura, como de História Antiga, e também em torno do patrimônio cultural, dentro dessas relações, sempre que possível pensando em História Antiga e Medieval. Bacana, bacana. Professor, só agradecer novamente pela participação do senhor, tá? O Vitor, a Milene e o Pedro, que são os outros integrantes, eles não puderam estar aqui com a gente, mas de alguma maneira ou outra, seja na elaboração do roteiro ou depois na edição do vídeo, eles vão estar presentes aí com a gente, tá bom? Então a gente Um estende o abraço para eles, agradecimento. por favor. Então, professor, para começar, né? Se o senhor puder falar quem é o professor Daniel, sua trajetória acadêmica, lá antes da graduação, na graduação, o mestrado, o doutorado, como foi, seus interesses de pesquisa nessa caminhada longa, né? E o que o senhor está pesquisando hoje? Que os objetos às vezes permanecem, mas seus interesses se alteram e por aí vai. Então, o senhor esteja à vontade, tá bom? E, por favor. Obrigado, Matheus. Primeiro, eu queria agradecer você também, né, pelo convite, o pessoal. É sempre muito bom, ainda mais rever vocês, né, porque a gente também atuou juntos aí na graduação da Unespar, e é sempre muito bom quando a gente vê vocês também traçando esses caminhos para uma história pública, uma história de democratização de saberes, que impulsiona todo esse debate que a gente já vem tratando no decorrer dos anos, né, e que são super importantes para a própria ideia de conscientização dessa história, né, o que que é essa e própria história, sua memória e assim por diante. E eu acho que é em torno disso também que modela-se a minha formação. Eu me formei pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, que hoje eu atuo como professor, então também é muito nostálgico o envolvimento, né, num local em que eu me via enquanto estudante, agora eu me vejo também ocupando o espaço de professor ali frente aos estudantes. Então sempre falo isso para eles, né, que esse lugar no qual a gente se encontra, ele é sempre um lugar de câmbio, ele nunca é um lugar nosso. Ele é um lugar de troca, é um lugar em que a gente interage e que a gente vai sempre aprendendo um pouquinho mais sobre essas dimensões do que é a memória, do que é a história, do que é a sua prática de escrita em sociedade. E dentro desse âmbito, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com a vida, né? Então, dentro das minhas perspectivas, eu sempre estive pensando um pouquinho nas relações de mitologia. Desde criança, me debrucei sobre jogos de RPG, tive todo um envolvimento com alguns jogos eletrônicos também, e principalmente literatura, que foi o que foi também me levando para essa divina comédia que vai tomar todo o meu tempo no decorrer dos anos, frente às pesquisas que eu vou realizar. E ali nos princípios, né, desse tempo primordial na graduação, eu pensei em história. E eu lembro muito que quando eu pensei na formação em história, eu estava bastante elucidado no imaginário do que seria essa história, né? Pensando muito sobre como que eu ia desenvolver pesquisas em antiga ou medieval, que sempre foram interesses de pesquisa para mim. E esses interesses, às vezes, entravam em choque sobre uma realidade ou outra, porque naquele momento histórico eu ficava pensando em como que eu ia fazer essas pesquisas estando no Brasil. E conforme eu entrei na graduação, a gente leva um pouquinho daquele choque, né, de momento diferente, como que é, como funciona o estudo, como funciona a leitura, né, quem são os historiadores e as historiadoras que a gente lê, quais são os debates teóricos, metodológicos. E aí eu fui tirando também um pouquinho dessas ideias que eu tinha, que eram principalmente ideias criadas por uma indústria cultural, vamos assim dizer, por uma cultura pop, que trazia todo o envolvimento da mitologia em torno de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, né? De animes que eu sempre gostei bastante de acompanhar, mas também da literatura e até dos filmes, como Indiana Jones, por exemplo, né? Que tinha toda aquela sacada de uma aventura em que você se pauta e você vai descobrindo o passado, aquele passado autêntico, aquele passado objetivo que você reconstrói em torno de uma verdade objetiva da história. E a partir disso eu fui pensando naquele momento como a história é construída, como que nós somos sujeitos históricos
e como que a gente está o tempo todo pensando e se conscientizando da orientação do tempo que se dá na nossa vida e no nosso convívio. Então, eu me lembro muito bem de, a partir daí, pensar o que eu vou fazer agora, né? Por onde que eu vou, o que eu vou traçar. E aí eu me aventurei em vários âmbitos. Fui fazer pesquisa sobre história da guerra, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né? Então, ali eu desenvolvi uma pesquisa por um ano, junto com um professor lá da Universidade Estadual de Londrina, então lá da UEL. E depois eu fui caminhando também para as pesquisas de história das religiões, porque a religião, para mim, ela sempre foi esse universo do mágico, esse universo do contato, esse universo da crença. E diante disso, algumas questões me incomodavam. E o que me incomodava era necessariamente a veiculação da necessidade de ter um espaço frente a uma religião monoteísta de danação, ou um espaço até de purgação, ou um espaço de culpabilidade daquelas práticas que se desenvolvem que são contrárias ao que eles chamam de ética cristã ou de ética do âmbito tanto muçulmano quanto do âmbito hebraico. Então eu fui pensando um pouquinho dessas relações e refletindo, quando então nós temos uma dimensão de criação de um espaço como o inferno? E por que que essa relação de violência, ela é uma categoria histórica? Ela se molda diante do tempo e vai se transformando. Então, muitas vezes, a violência, ela também advém de uma necessidade de interesses. E esses interesses modelam a crença. Eles modelam e estruturam a observação do divino, a observação desse mundo mitológico, e essas relações estão também relacionadas à própria ideia de experiência desse indivíduo no tempo. Então, em determinados momentos históricos, a crença, a religião, elas vão tecer considerações sobre os aspectos do que é a violência e do que é a ética, do que a gente pode modificar, do que a gente pode manter. E diante disso eu me lembro de pensar bastante sobre como então a gente constrói espaços de pós-morte, como essa construção advém de uma experiência de crença, como isso advém de uma experiência de estar no mundo. E aí eu me debrucei sobre os estudos míticos e também sobre os estudos do âmbito da religião em si. Foi estudar, primeiramente, a possessão, principalmente em igrejas neopentecostais, para adequar o quanto que eles bebiam de um hibridismo estratégico de considerações de religiões afro-brasileiras, para utilizar isso também e fomentar um controle sobre aqueles que estavam ali para se dedicarem a uma crença, a uma perspectiva específica. Então, eles criavam também uma ambientação, criavam todo um relacionamento ritualístico que exercia um tipo de poder, uma relação de poder diante da crença. E isso era em torno das possessões, do meio como eles viam o diabo, o demônio e assim por diante. Um meio polarizado, em que há um bem e há um mal. Mas então, como esse mal é construído, como a ideia de bem é construída, afinal de contas, nós estamos num ambiente de totalmente uma construção que se desenvolve ao longo dos anos, frente à cultura, frente à sociedade, frente a quem somos nós, como que a gente necessita também das crenças e como que a gente necessita de pensar esses modelos. Então eu fui me questionando e pensando em voltar para a história antiga e medieval, e aí relacionando a ideia de construção do ambiente infernal. E é aí que eu volto para o Dante, né? E aí eu vou para o Dante. Antes o Dante, aquele caríssimo que eu lia, pensando o que ele quer dizer com essas palavras, né? Porque muito eu não conhecia. E também pelos desejos de curiosidade. Agora eu volto para ele como um documento histórico, como uma fonte histórica. E não só para ele, como também obras que ele lia, como a Bíblia, enquanto um documento histórico, como também as obras antigas de Ovídio, de Lucano, de Virgílio, como um documento histórico sendo usado pelo Dante para sua construção de imaginário, para sua construção ética, para suas ideias que fomentam até algumas visões e distorções do pensamento aristotélico, e como que esse pensamento vai se modelando no que a gente vai conhecer como neoplatonismo medieval. Então, a partir daí, eu começo uma pesquisa no final da graduação sobre as simbologias do Inferno de Dante. E aí, quando a gente entra, normalmente as pessoas, os professores falam para a gente, é muito grande esse objeto, né? Como que você vai delimitar esse objeto? Como que você vai recortar esse objeto? Porque, afinal de contas, não tem como a gente saber de tudo que está ali. E aí, a simbologia de todo o Inferno de Dante é muita coisa. Né? É muito difícil a gente relacionar uma pesquisa em torno disso.
Então eu fui recortando esse objeto em torno da violência. E aí que eu vou para minha dissertação de mestrado. Meu mestrado eu desenvolvi também na Universidade Estadual de Maringá, e ali eu fiz com a professora doutora Solange Ramos de Andrade, que coordenava o Laboratório em Estudo de Religiões e Religiosidades da UEM. E esse laboratório, que era o LER, eu participava desde 2008. Então eu fui participando até o momento em que ela vai se aposentar e esse laboratório acaba adentrando uma outra coordenação, modifica-se o nome e assim por diante. Então ali eu tive contato com a Divina Comédia e fui pensar a violência em torno da crença, como que a crença dissipa e imagina a relação das violências em torno de um inferno. E como que um círculo do inferno, que é o sétimo círculo de Dante, tem toda uma atribuição de divisão dos aspectos da violência, como que eles pensavam sobre a violência, como que esse universo era dividido em categorias sobre a ideia de violência. E ali nós vamos ter categorias como a violência contra o outro, contra si mesmo e contra a natureza, que seria a ideia de uma natureza divina, de viés neoplatônico, em que aquela natureza tem e detém uma alegoria de um outro, que seria Deus. Então ele deixou ali um vestígio da sua criação. Então eles interpretavam pensando nessas relações. E aí eu me debrucei, fiz toda a dissertação de mestrado pensando essas relações do sétimo círculo do inferno, que depois eu desenvolvi um livro que foi publicado faz alguns anos, né, sobre essa trajetória também e fomentando algumas outras articulações dessa pesquisa. E depois eu dei uma parada na pesquisa em si, fui para a Unespar, para a Universidade Estadual do Paraná, onde eu atuei como professor por 2 anos, como professor de contrato temporário, e fiquei ali também desenvolvendo pesquisas sobre Dante, aprofundando alguns dos conhecimentos, desenvolvi 2 pesquisas sobre isso, e pensando num doutorado, como eu faria esse doutorado, se eu iria manter a Divina Comédia, mas tinha uma questão que sempre esteve relacionada às minhas pesquisas, que era a ideia de um hibridismo cultural, vamos assim dizer, né? De uma hibridez desse desenvolvimento, de um entrelaçamento de culturas. Como que as culturas vão se entrelaçando e dessas culturas algumas imagens ficam, alguns sentidos ficam, outros se ressignificam, uma presença é colocada, é representada outra. Então, como que essas apropriações, essas ideias, essas experiências relacionadas ao passado se mantêm e vão transformando a cultura. Então, por meio da sua manutenção também, enquanto sentido de passado. Dentre essas perspectivas, eu sempre me debrucei muito nos interesses dos monstros, né, e principalmente seres mitológicos. Então, um dos meus primeiros artigos, escritos lá em 2008, se eu não me engano, 2009, foi sobre a história do dragão medieval, né, como que o dragão se desenvolve, as questões que estão atreladas a ele. E aí, no doutorado, eu vi uma possibilidade de avançar nos estudos dantescos, né, dantólogos, alguns dizem, que é em si pensar como o Dante cria esses seres híbridos, que daí seria a categoria de estudo que eu vou utilizar ao longo da pesquisa. E esse hibridismo estaria relacionado não tanto à junção de espécies diferentes em um único corpo, mas também uma relação maior, uma relação diferente, uma relação de experiência mítica, de experiência religiosa, espiritualizada. Então eu fiquei tentando traçar um panorama para tentar investigar essa proposta. Eu enxergava nesses híbridos algo que não estava posto apenas numa característica física, numa característica bestial ou humanoide, mas sim numa dimensão que talvez estruturasse outros tempos e culturas. E é aí que eu vou propor a ideia de seres híbridos enquanto categoria analítica, né? Pensando os seres híbridos como uma hibridez de temporalidades, de experiências no tempo. Então, se o Dante lê as ideias de Virgílio, de Ovídio, se ele lê Estácio, se ele lê outras obras como de Lucano, como ele faz as próprias interpretações de experiência dessas obras, como ele as lê experienciando o mundo mítico que elas oferecem. E aí, dentro dessas perspectivas, esse passado passa a ser utilizado pelo Dante. Então, o Dante usa o passado antigo. E ao utilizar, ele também vai experienciar essas culturas. E ao experienciar, ele vai criar algo diferente que vai estar proposto na Divina Comédia. Ou seja, seres infernais
que estão postos nos círculos do inferno e que detêm características greco-romanas, por exemplo. Características que anunciam uma ideia diferenciada sobre o pensamento. Seria o Dante olhando e tentando experienciar a sua espiritualidade de cunho medieval, né? Estamos pensando aí século XIII, XIV, e como que ele vai desenvolvendo isso em torno desses seres. É aí que eu vou me debruçar por 5 anos nessa pesquisa, né? Bastante tempo, pesquisando a Divina Comédia, pesquisando as obras do Dante, Monarquia, Vita Nova, Convívio, lendo essas obras, a Eclogue, as epístolas, né? Tem 13 epístolas que o Dante escreveu. E aí eu vou me debruçando, vou entrando naquela loucura da pesquisa, né, pela qual a gente acaba entrando também, que é o que eu faço agora com essas fontes, como que eu cruzo essas fontes, como que eu investigo esses seres. E aí eu vou catalogando esses seres, pensando as interpretações e os próprios conceitos. Então eu vou desenvolver por todo esse tempo esse processo de pesquisa, e a minha ideia era sempre tentar uma pesquisa de doutorado sanduíche. Eu queria muito ter um diálogo com os professores e as professoras da Itália que pesquisam Dante e que têm todo um alicerce de conhecimento como de acesso às fontes documentais. Então, aquela ideia de o digitalizar da fonte, ele é ótimo para nós. A gente consegue fazer pesquisa de qualquer local pela digitalização. Mas, às vezes, o digital esconde os usos dessa fonte, a forma como ela é folheada, os manuseios dela, o uso dela, às vezes, perto de uma chama, que vai também tratar de toda uma diferenciação no aspecto da imagem, no aspecto do texto, ou seja, talvez era colocado para culto, talvez não, talvez para uma oração e assim por diante, que era a prática do que o Jerome Bachet chama de imagem-objeto, né? Aquela imagem que está posta frente ao culto das imagens e ao culto da letra, da literatura. Então eu fiquei pensando muito nessas questões que advogam esse universo. E aí fiz a pesquisa e consegui um doutorado sanduíche bem no finalzinho do doutorado em si. Eu fui aprovado pela FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, e lá eu desenvolvi, então, um doutorado sanduíche para Bolonha, em que eu estudei por 6 meses na Universidade de Bolonha, tratando, junto com o supervisor Giuseppe Leda, que é um especialista em Dante na Itália, e em bestiários medievais, que aí entra a questão de ligação com esses seres híbridos. E eu fui descobrindo, lendo os livros mostrórons que existiam na época medieval a partir do século IX, os usos de bestiários da África, de bestiários da Península Ibérica, que vão se promover depois, no século XII, enquanto um gênero, e aí esse gênero vai sendo emancipado na Inglaterra, na França, chegando na Itália também. Então nós temos essas questões que dialogam com esse universo, com esse imaginário. E o Dante dentro desse universo. Então eu fui pensando essas relações também e acessando aquelas fontes que eu consegui. Então eu fiz pesquisa de campo, tirei fotografia, né? Tudo isso está na minha tese de doutorado, né? Que eu não sei ainda como eu consegui colocar todas essas questões juntas. Às vezes eu fico pensando sobre a proposta de pesquisa no que ela se tornou, né? O quanto ela foi crescendo no decorrer desses anos de pesquisa em si. E ali eu me encontrei, né? Me encontrei nas pesquisas dos bestiários, do Dante, lendo essas obras ou ouvindo sobre elas, né? Dificilmente a gente tem uma noção de se ele conseguiu acesso a um bestiário ou não, né? A gente não consegue pensar muito sobre isso, mas a gente vai vasculhando os sinais, os vestígios, né? Tal qual Ginsburg pontua na microhistória, e ali acessando esses singelos eventos de lugar comum da literatura que a gente consegue operacionalizar e entender como um contexto histórico dentro da obra do Dante. E aí eu fiz essa pesquisa, ela foi orientada pela professora Aline Dias da Silveira, que é uma professora especialista em história medieval, então eu trouxe aí uma relação também de história das religiões, história medieval e também história antiga. Não tinha como eu ficar de fora disso, porque estudar o Dante, como ele lê os antigos, é também estudar os antigos no contexto desses antigos e pensar o que eles, o que permeava a ideia de sua obra para ser recepcionada e como que o Dante vai receber, como que ele vai acessá-la depois de 1000 anos, 1300 anos no caso, né? Então é bastante tempo, então é um outro uso dessas relações. E depois disso, né, eu me formo no doutorado e continuo sendo professor de história, né? Então durante todo esse tempo eu me mantive
atuando enquanto professor, fazendo cursos, fazendo palestras, dando mini-cursos, até que eu decido fazer uma especialização em História das Religiões também. E aí eu faço uma especialização de 1 ano em História das Religiões e desenvolvo uma pesquisa um pouco diferente, mas pensando os usos do passado, que seria pensar o neopaganismo ou a bruxaria atual, como que essa bruxaria vai se construindo no século XXI e vai usando o passado antigo e medieval, e como que esses usos se afloram em alguns documentos que são acessados por essas comunidades religiosas. Então, tanto da Wicca, Azatru, do druidismo. Então, eu fui pensando essas relações, principalmente sobre as ideias do mundo híbrido relacionadas às divindades, essas divindades híbridas que se mantêm na religiosidade pagã, né, ou neopagã, dependendo do caso, do veículo religioso. E aí eu fiz uma pesquisa sobre esses usos na obra da Starhawk, que é uma feiticeira em si, né, que tem toda uma atuação ecofeminista. Então eu trouxe toda uma vertente do movimento, tanto ecológico quanto também feminista, dentro da obra dela, pensando a reflexão de como ela operacionalizava a ideia de deusa na obra A Dança das Feiticeiras, se eu não me engano, A Dança Cósmica das Feiticeiras. Foi o meu documento de estudo, né, o meu documento histórico de análise. E atualmente eu venho desenvolvendo pesquisas ainda, né? Não estou necessariamente no momento coordenando um projeto, mas a gente nunca para de pesquisar, né? A gente sempre está entrando em um ou outro. Dentro das disciplinas a gente pesquisa algumas relações. Estou, né, fazendo uma pesquisa ainda sobre Naruto e mitologia, junto com o professor Rodolfo Bastos, que está atualmente ministrando aulas na Unicentro. Então a gente vem trabalhando juntos, na medida do possível, né, frente a todas essas demandas de aulas, né, a toda essa demanda do trabalho que a gente precisa cumprir, também manter um enlace com a pesquisa e se tornar aquilo que a gente sempre defende, professor pesquisador, né, uma professora pesquisadora. Então relacionar essas duas coisas, não deixar elas divididas. Ah, eu vou ser professor, então eu esqueço a pesquisa. Ou eu vou ser só pesquisador. Eu vou ser pesquisador e vou divulgar minhas pesquisas e vou ser professor, ensinando sobre história, operacionalizando o que eu aprendi na pesquisa. Assim como vou ser professor, adiantando essas ideias de consciência histórica pelas quais eu tracei durante a pesquisa. Então as coisas caminham juntas. Às vezes a gente tem a ideia de uma separação, mas é muito importante a gente olhar a própria ideia desse magistério, da atuação enquanto professor e professora, como um modelo também de pesquisa, de atuação. A gente nunca para. A gente vai dar uma aula diferente, a gente volta para a pesquisa. A gente vai pensar um tema diferente, a gente vai ler alguma coisa de diferente. E aí a gente vai adequando. Ah, será que eu trabalho isso com o 6º ano? Será que eu trabalho isso com o 1º ano? Será que eu vou pensar isso na graduação? Então, a todo momento, a gente colhe exemplos, colhe pesquisas, analisa o que está sendo produzido e vai modificando também a nossa prática enquanto docente. E eu acho que é isso, né, que eu posso tratar da minha formação, né? Tentei fazer um resumo aí, fui me empolgando frente às pesquisas que já desenvolvi, mas a gente pode ir conversando ao longo da nossa fala de hoje. Nossa, professor, bacana. A gente já conhece há uma longa data, mas a primeira vez que eu acho que eu escuto assim é essa trajetória mais detalhada, que é muito legal, né? Porque, querendo ou não, a gente se encontra em algumas coisas, outras coisas, nossa, é assim que funciona. E inspira, né? Isso que é bacana, né? E, professor, nessa questão, né, mais específica da Divina Comédia, se o senhor puder falar para a gente a obra, o seu contexto de criação, tá? Se o senhor quiser dar um enfoque maior, talvez no inferno, que é seu objeto de trabalho, né? Para depois a gente poder encaminhar para a questão dos usos da Divina Comédia e desse passado. Então, esteja à vontade, professor, por favor. Muito legal, Matheus. Inclusive, falar da Divina Comédia de Dante é quase falar sobre mim também, né? Porque a gente não se desvencilha daquilo que a gente pesquisa. Às vezes a gente fala, nós vamos escolher um objeto de pesquisa e a gente vai ficar distante, nós somos o sujeito, aquele é o objeto, mas aquele objeto é sujeito também. Ele é discurso, e ao ser discurso ele é vivo. Então ele continua e ele mantém também associado a ele práticas que se desenvolvem em sociedade. Então, quando eu me deparo com a Divina Comédia, eu falo tanto do Dante quanto eu falo de mim, né? Quanto eu falo das perspectivas de pesquisa, de como que eu refleti, de como que eu pensei, quais os meus interesses em torno de uma obra considerada um clássico da literatura medieval e que ainda caminha, sendo editada e reeditada por inúmeras editoras. E quando a gente faz pesquisa sobre isso, né? O Matheus sabe bem, né? Que a gente conversa sobre isso bastante.
mas nós temos sempre que estar atentos a essas edições. Quantas são, às vezes ler mais de uma edição, olhar, né, pormenorizar as traduções, quem que fez, como fez, nota de rodapé, se tem, se não tem. Se tem, sempre ajuda, né? Quanto mais nota de rodapé para a gente, melhor no âmbito da pesquisa. Então, quando eu me deparei com a Divina Comédia e eu comecei a fazer as leituras em si, a primeira coisa que a gente se preocupa é com o italiano, né, que é a língua daquela obra. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa sobre uma fonte histórica que está distante no tempo, ou que está dimensionada em uma outra estrutura de visão de mundo e de linguagem, nós precisamos nos adequar também e aprender sobre essa linguagem daquele documento, porque ela pode nos ajudar a acessar visões de mundo que se operam pela linguagem. Então, na tradução do português, a ideia vai estar muito distribuída frente às nossas culturas da língua portuguesa também, e das escolhas da tradução frente ao toscano medieval. Lembrando que o Dante, ao escrever nessas línguas vulgares, né, principalmente no que a gente conhece como italiano, ele está testando esses idiomas também. Ele está escrevendo sobre ele. Então ele vai escrever uma obra que é a De Vulgare Eloquentia, falando sobre o que é a língua, né, e como que se operacionaliza o vulgar. Então ele está pensando também a estrutura da língua como uma ideia que vai se dimensionando na sua época, que vai sendo usada como algo a ser acessado. Ou seja, a Divina Comédia, como várias obras do período medieval, são escritas para serem lidas em público. Não são escritas para a gente ler em silêncio, para a gente ler quietinhos e quietinhas no nosso quarto, ou no escritório, ou na sala de aula, para estudarmos. São obras que detêm ali toda uma prática oralizada. Então, elas são e provêm da oralidade. O Dante está preocupado em como a obra vai ser falada em público, em como ela vai ser declamada. Por isso ele estrutura em cantos, que é algo muito parecido com o que o Virgílio faz, com o que Homero também fez, apesar do Dante não ter necessariamente lido Homero, chegam partes de Homero para ele. Assim como vão chegar partes de outros autores que ele vai analisando e vai pensando, nossa, como que eu posso transformar isso e oralizar? Porque a ideia é, não vou ficar somente lendo sozinho, eu quero publicizar essa obra. Então eu quero que as pessoas escutem sobre ela. E ao escutar, ele escreve de uma forma que as pessoas entendam aquilo que ele está falando. Não é à toa que vários dos seus inimigos do partido dos Guelfos Negros vão estar presentes ali no inferno de Dante, né? Então eles vão estar sendo queimados, sendo danados, ou seja, há uma subjetividade dantesca até nas questões que envolvem a política e a religião do Dante. E a gente divide isso em questões categóricas. A gente não consegue dividir na Idade Média. A política e a religião caminham muito próximas. Mas o Dante faz isso na Demonarquia. Ele vai escrever todo um tratado pensando o quanto que o imperador deve cuidar das questões terrenas e o quanto que o Papa tem que se preocupar com as questões espirituais. Mas essa divisão, ela não é tão objetiva assim. Ele vai falar que esse imperador também detém todo um tipo de anúncio divino, que detém também um tipo de ordenação divina e que o Papa vai se preocupar com a espiritualidade, o que vai fomentar toda a discussão pela qual o Dante passa no século XIII e XIV, né? Então ele vai ali de 1265 até 1321, 56 anos ele vive, é bastante tempo, ele vive um tempo ali de escrita, de vivência, de várias questões políticas, de várias questões religiosas, mas que para ele fazem parte desse mundo. Então elas fazem parte de uma mirabilia medieval, daquele ato de vivência do cotidiano, de um cotidiano em que a ideia de olhar para o mundo é muito diferente da nossa. A ideia de sentir o mundo é muito diferente da nossa. E aí há a dificuldade que nós temos partindo do presente. Por quê? Porque todo historiador e historiadora faz pesquisa a partir do seu presente. A gente escreve a partir das nossas indagações e problematizações que passam a ser exercidas a partir da nossa vivência, tanto na disciplina histórica quanto na cultura. E essa vivência vai trazendo para nós indagações sobre a documentação, para que a gente apreenda mais sobre elas e desenvolva instrumentos analíticos e interpretativos sobre esses documentos históricos. Então, a pesquisa, sempre que ela é relacionada a um contexto,
ela vai trazendo instrumentalizações diferentes, ela vai sempre se desenvolvendo de formas diferentes. Por isso que nunca um objeto está esgotado, nunca um objeto fica sendo tão objetivo que, muito já se falou sobre. Sempre nós estamos desenvolvendo teorias, métodos, que quando a gente olha para aquele objeto, a gente fala, nossa, talvez essa teoria me ajude a acessar aquilo lá. Talvez essa teoria de hibridismo cultural, de presença do Gumbrich, me ajude a acessar a ideia de um entrelaçamento cultural, que não esteja somente no continente europeu, mas que seja árabe, que seja muçulmano, que seja hebraico, por mais que a gente detenha a Bíblia, lembrando que toda essa produção vai advir do Oriente. Então, quando a gente fala de Ocidente medieval, a gente não pode desconsiderar todas as relações que o Oriente traz e que se manifesta ali naquela relação de vivência do que a gente vai conhecer como continente europeu, que eles necessariamente não estavam preocupados em ser um continente em si. Havia ali toda uma desfragmentação da estrutura de poder e como que isso vai sendo dimensionado e pensado por essas populações. Então nós temos presenças inúmeras de filosofias que provêm de África, temos presenças inúmeras de filosofias que vêm da Ásia, e que o Dante vai acessar em alguns momentos. Isso é interessante, até porque a sua geografia de inferno não fica delimitada apenas às visões desse mundo, constituídas em França, Inglaterra, Itália, Península Ibérica, mas também naquelas constituídas em norte da África e também na Anatólia. Ou seja, objetos que vão chegando a ele, na estrutura de 9 círculos infernais, por exemplo. E é aí que, ao chegar à Divina Comédia, nós temos que pensar que essa documentação histórica, ela é discursiva e ela se encontra frente a inúmeros discursos que são colocados em relação para que o Dante, enquanto sujeito histórico, esteja entrecruzados por esses tempos e culturas. E ele, entrecruzado, escreve não só sobre ele, mas também sobre os outros. Ou seja, num grau de alteridade das relações que ele pensa sobre quem é o outro. Quem são essas pessoas? Quem é Deus? Quem é a crença? Quem são os anjos? Quem são os híbridos desse inferno que ele chama de custode ou de guardiane? Quem são eles que estão lá? Então, dentro dessas relações, há uma operação em que o Dante vê a si mesmo na obra, pois ele é personagem dessa obra em si, então ele está falando dele caminhando no inferno, no purgatório e no paraíso, mas também ele está falando de tudo aquilo que ele passa ou passou em vida e que ele sonha e imagina na morte. Então, como é essa morte? Como eu vivencio e experiencio a morte? A Divina Comédia, ela não é uma obra que vai falar somente sobre a vida, ela fala sobre a morte. E se a gente entende essas ideias não como polarizadas, a gente consegue compreender uma consciência histórica que se desenvolve naquela obra a partir das visões de um pós-morte, de como é esse futuro que a gente detém na Divina Comédia enquanto um futuro de cruzamento de tempos, de passado, de presente, de futuro, uma ideia de juízo final, uma ideia daquilo que foi constituído. Então o Dante está mergulhado nessas ideias. Ele está culturalmente inserido nessa dimensão cristã, mas que também está olhando para várias outras práticas, tanto religiosas, de crenças, práticas que advêm também de toda uma forma de utilização de um passado que não morre, que continua e que vai sendo ressignificado, que vai sendo experienciado de outras formas. É por isso que, quando ele lê Virgílio, ele olha Virgílio e diz: é o meu mestre, é o meu autor, é ele que eu vou seguir. É Virgílio quem ensinou a Enéas, é Virgílio quem sabe descer ao submundo, é Virgílio quem sabe que detém os enigmas e as decifrações dele para entender esse submundo. Então, ele vai me guiar. E aí essa obra vira uma autoritas, uma autoritate na Idade Média, né? Que seria o quê? Um autor que detém a autoridade porque ele vivenciou uma experiência de espiritualidade e ele vivenciou uma experiência de filosofia. Então ele é importante, pois ele também é um mago dos seus tempos. Ele vai prever o inferno, ele vai prever o purgatório e o paraíso. Essas são as ideias que o Dante traz e que ele vai operacionalizando na obra. Então, quando ele chega no primeiro círculo do inferno, que é o limbo, ele chega lá e se vê entre Virgílio, Horácio, Lucano, Homero. E aí, dentre esses, ele fala: sou eu,
mais um dentre esses autores. O Dante bastante, assim, ele tinha uma importância, ele se via como importante, né? Ele queria ser esse filósofo importante, esse poeta importante dentre aqueles que já eram considerados autoridades. Então ele se coloca enquanto uma autoridade também a ser lida. E como isso vai ser cantado, Dante vai começar a ser visto enquanto alguém que viajou para esses universos, para esses mundos. E essa viagem se dá no mundo físico. O inferno é o submundo. O purgatório é uma montanha no hemisfério sul. E o paraíso são os planetas que a gente detém e que para o Dante giravam em torno da Terra. Né? Então, um modelo geocêntrico de análise de vivência e experiência humana no sistema planetário. Sempre dentro dessas questões, a Divina Comédia vai sendo escrita em poesia. Ela é arte. Então, portanto, é a experiência que o Dante vivencia sobre a sua vida, sobre a sua morte. Ela é poética, ela rima, ela tem musicalidade, e todas essas questões são pensadas por ele. E isso deve ser pensado por nós quando fazemos uma pesquisa. Quais rimas são usadas? Por que ele escolheu essa palavra para falar dos centauros? Por que ele escolheu essa palavra para falar de Minos? Por que ele escolheu isso para falar de Caronte? Por que ele mantém Caron no italiano? Por que ele não se debruça sobre Caron, que é diferenciado? Então, por que ele estrutura essas ideias? Será que os copistas vão continuar falando sobre isso? Então, como que o Dante é recebido? Que daí a gente vai falar dos usos do passado também, né? Que você apontou. Todas essas questões nos importam. E elas adentram essas questões de sentido sobre uma obra tão cara como a Divina Comédia. Uma obra considerada clássico, uma obra que ainda é muito lida, ainda é muito vendida. Então, uma obra que transforma o nosso presente e que manifesta também a forma como as pessoas vivenciam essa experiência do ler a Divina Comédia. Mais uma justificativa para a gente se debruçar sobre essas obras. Por mais que elas sejam tão antigas e tão estudadas, elas sempre têm algo novo a oferecer, porque parte da subjetividade daquele que faz a pesquisa, das questões daquele que faz a pesquisa, dos indícios que ele busca. Então a obra não se esgota, ela sempre é transformada. Isso é belíssimo na ciência, porque a ciência ela sempre está mudando, ela se dá pelas incertezas, não pela verdade. A gente constrói verdades objetivas no sentido contextual, mas elas vão se transformando e vão assumindo outras verdades no decorrer do tempo. Então, ao olhar essa Divina Comédia, que é uma obra que vai ser escrita a partir de 1304 a 1321, o Dante está vivendo um período de exílio. O Dante foi expulso da sua cidade natal, Florença. Então, ele não está com a sua esposa Gemma Donati, a qual ele foi prometido desde os 12 anos de idade. E ele também teve uma experiência mística em relação a Beatriz, com 9 anos. E ele narra isso na Vita Nova, que é uma das obras escritas antes da morte de Beatriz. E ali, naquela obra, ele vai narrar, nossa, quem é aquela mulher, né, que eu presenciei com 9 anos, e que eu guardei na minha memória, e que eu amei. Né? Mas, de acordo com as fontes, a gente acredita que ele nunca teve um relacionamento com Beatriz. Então ficou como uma musa inspiradora. Um tipo de gênero bastante comum na Itália, que é chamado de dolce stil novo. Na verdade, essa terminologia vai ser colocada no século XX sobre as obras italianas do período do 13 e 14, em que Dante vai entrar, Cavalcanti e assim por diante. Autores que escolhem uma musa de inspiração e que pela musa constroem um poema. E o Dante não faz só isso, porque ele diz que esta musa vai ser a que vai descer do paraíso, vai informar Virgílio, vai falar, Virgílio, sai do limbo e vai lá guiar o Dante. Mostra para ele como é a verdade, como é a vivência do pós-morte, como é o conhecimento de Deus. E aí, Dante vai receber isso a partir de Virgílio, perdido numa selva escura, em que ele não sabe se vai, se caminha, se volta. Ele está exilado. Então ele está ali no enredo da obra em 1300, mais ou menos, momento em que ele está no exílio. E ao caminhar pelo exílio, ele vai vivenciando essa dor. E aí Virgílio chega e fala, eu vou te mostrar o conhecimento. Eu vou te mostrar a sabedoria. E a sabedoria está alicerçada a Deus. Mas dentro de Deus, você precisa ainda caminhar para ser iniciado em vários saberes. Então você desce ao submundo. Você é iniciado primeiro pelos poetas, que em grupo escolhem que Dante vai estar junto com eles. Então Dante se inicia aí e começa os seus passos pelo inferno,
descendo o inferno, na primeira parte da obra, subindo ao purgatório, na segunda, e chegando ao paraíso, na terceira parte da obra. Todas elas estruturadas em 33 cantos, né? O inferno tem mais um, que é uma introdução, que seria esse canto primeiro da selva oscura, né? Que o Dante participa ali na sua vivência, em primeira motivação da obra. No decorrer dessa perspectiva, ele vai caminhando. Então, o Virgílio vai guiá-lo pelo inferno, vai guiá-lo no purgatório. Então, Dante desce esses 9 círculos infernais. No último círculo se depara com Lúcifer, que é um ser grotesco, um ser que está ali preso no cocito, não pode nada, então é alguém impotente também, parece assim, não é um diabo que você teme, não é um diabo que te causa pavor, mas é um diabo que está preso, que está ali. Então o Dante, quando chega, ele sente medo, mas quando ele vê a condição de Lúcifer, ele fala, nossa, mas o que aconteceu aqui? Né? O que acontece aqui? O Virgílio vai explicando para ele, até que eles vão para o purgatório. Sobem as 9 cornijas do purgatório, acessam o paraíso terrestre, que fica ali no cume dessa montanha, e ali eles advêm numa proposta de se banhar no rio Lex do esquecimento, uma prática que os pagãos, entre aspas, que é assim que a igreja vai chamá-los, ali no século I, na obra de Virgílio, se banhavam para reencarnar. Então eles se banhavam, esqueciam um pouco daquela sua vida e reencarnavam em um outro corpo. É ali que Virgílio vai ver, Virgílio não, desculpe, Enéas, vai ver, por exemplo, toda a sua linhagem. Então lá no livro 6º da Eneida, ele vê a sua linhagem e vai acompanhando, nossa, então aquele vai nascer assim, aquele outro dessa forma. E ele escreve muitas vezes pensando em Augusto, que é o imperador que encomendou a Eneida. Então ele vai considerar o Augusto como aquele primor do império. Então ele está ali e ele vai ser o mais caro dentre todos. Então Enéas também prevendo essa condição, e o Dante olhando para isso e pensando, pode ser Cristo que está sendo previsto ali. Pode ser alguém de importância no império. Então uma monarquia seria um sistema de governo melhor. Dante era monarquista, né? Ele defendia essas ideias na Idade Média e ele leu Virgílio. E Virgílio traz o império com uma perspectiva grandiosa, com uma propaganda política, se assim a gente pode dizer. E dentro dessas características, o Dante o lê e vai criando esse modelo de inferno. 9 círculos concêntricos, como um cone invertido, cada uma das partes desses círculos, um tipo de danação e um tipo de pecado. Então você tem o limbo, você vai ter depois do limbo a luxúria, que é o segundo círculo do inferno, aí depois a gula, a avareza, aí teremos a ira, a heresia, depois a violência, a fraude e a traição, que seria o pior dos pecados para o momento histórico de Dante. E essa traição se operacionaliza também na forma como ele vê Lúcifer. Caído, que seria aquele que traiu a Deus, então traiu ao conhecimento divino, e ao traí-lo, traiu também a justiça divina. Então por isso fica preso no lago Cocito, que é congelado, e este Lúcifer tem 3 faces, como o contrário da Santíssima Trindade, mastigando os pecadores. Então Judas, Brutus e Cássio, aqueles que se deteram para a traição de César, naquele momento de anúncio de um possível império, né? Então ainda estávamos numa república, que se detém a crise de Roma, e depois pensando Judas também como aquele que traiu a Cristo. Então veja como ele coloca o império, Cristo, Deus, como figuras também de uma monarquia, como figuras de um advento de importância para aquela comunidade. E ao escrever essa obra, daí ele escreve o Purgatório e o Paraíso. O paraíso já é dividido em planetas. Então você tem a Lua, você tem o Sol, Marte, Vênus. E para acessar a Deus, que é o Empírio, o 10º, né, que seria o último local de todo esse advento, você tem que passar por todas essas divindades, que são antigas. Então por Marte, por Vênus, pela Lua, pelo Sol, você vai passando por eles, que eles chamavam de planetas nesse momento histórico, para acessar a divindade. Então Dante, na hora que chega ali nos primeiros círculos, faz uma oração a Apolo, pedindo essa consideração para ele acessar a sabedoria divina, que vai ser acessada no final. Uma presença da cabala judaica também em todo esse desenvolvimento dessas sefirot, desses 10 elementos de cruzamento. E o Dante preocupado com tudo isso, ou seja, fazer um estudo sobre a Divina Comédia leva a gente a pensar em todos esses entrelaçamentos. Ela não é só um objeto dentro de um aspecto de crença cristã, ela é um objeto dentro do que a gente poderia chamar de uma mitologia,
daquele momento histórico, em que vários universos de crenças e de culturas se põem em relação, e o Dante vai transformando elas de acordo com uma ética cristã que provém da leitura dele de Aristóteles. Então, o inferno é dividido conforme Aristóteles, a relação do paraíso e das virtudes conforme Aristóteles, e aí ele pensa a Bíblia. Então, ele faz um conjunto de relações que o Auerbach vai chamar de figuração, de interpretação figurada. E aí, nessa interpretação, ele vai revelando essas relações. Então, ele revela na obra a justiça divina. Por isso, você é iniciado conforme vai lendo a obra da Divina Comédia. Você lê o inferno e você aprende sobre o inferno. Lê o purgatório, aprende sobre isso. Lê o paraíso, aprende sobre isso. Então, Dante veio com uma proposta de levar o conhecimento à comunidade ao escrever a Divina Comédia. Por isso, ela tem que ser escrita em vulgar. Por isso, ela tem que ser escrita naquele toscano medieval para que as pessoas escutem sobre ela. Não é à toa que ela vai fascinar Boccaccio, que ao ler a comédia vai chamá-la de divina e vai também declamar ela em público. Acredita-se que ele não terminou, né? Mas ele vai copiar a Divina Comédia também. A gente tem uma obra dele de copista, né, da comédia em si, que é muito interessante quando ele vai chamá-la de divina, né? E aí tem esse adjetivo que a gente leva até hoje nas produções da Divina Comédia, aqui no Brasil, pelo menos, sempre o Divina e o Comédia depois, que seria o título que o Dante deu quando a escreveu. Então, a Divina Comédia ele é um universo de culturas, de entrelaçamentos, de pensamentos, de ideias sobre o medievo, mas também sobre como a Itália, nesse período medieval, lia os antigos, presenciava esses antigos. E no caso Dante, como ele, dentro desse discurso, dentro dessa cultura, e por isso que eu uso um pouquinho mais de forma generalizante, porque a gente está falando em discurso também, né? A Divina Comédia ela emerge de um enunciado que está ali relacionado a formas de crença, a formas de constituição do ser, a formas de subjetivação e de objetivação dessa relação, que vão pontuar também o produto dela enquanto um produto que vai circular. E é isso que é interessante, quanto ela circula. Não sei se deu para responder, me empolguei também, né, Matheus? Falei muito. Tranquilo, professor, que isso, tem nada não, pode falar à vontade. É, o senhor falando, eu pensando aqui, né, dado o interesse que eu tenho na obra, também nos estudos, doutor, é legal, assim, pensar e já partindo para essa nossa próxima questão, né, e última dos usos do passado, né, aí foi chamadas diversas maneiras, uso e abuso do passado, as representações desse passado, né, como nós vemos aí, os usos públicos também pode ser várias vezes instituições que se chamam Dante Alighieri aqui no Brasil, ou institutos, escolas, que aparecem na propaganda do jornal, né? Então é muito comum você ver isso. Ou talvez na moralidade que está difundida aí na nossa sociedade, né? Que posso dizer assim, nos meus estudos mais voltados à igreja, né? Então pensar, por exemplo, ao longo dos 700 anos de Dante, as bulas e encíclicas que foram publicadas pelos papas em agradecimento à cultura que o Dante criou, né? E que está em torno dessa igreja, né? E que, lendo as bulas, você vai ver o quê? Que a igreja tem uma sensação como se devesse algo ao Dante pela contribuição que ele fez para ela, né? E para nossa cultura, para a espiritualidade, para a arte, para todos esses aspectos. Bom, essas são algumas coisas que eu posso pontuar, mas o senhor, quando o senhor pensa Divina Comédia, pensa Dante, né, os trabalhos desenvolvidos por ele, como é que o senhor vê essa questão do uso passado, que está aí presente no nosso dia a dia, nessa idade mais contemporânea, de cultura de massa e por aí vai? Isso é muito importante, até porque grande parte dos nossos interesses de pesquisa se dão também pelos usos do passado, né? Como esse passado chega para a gente. Talvez eu não teria me interessado sobre Dante se a obra dele não se transformasse num monumento e ela fosse esquecida, que a gente não tivesse a chance de lê-lo. Então, como ele se mantém sendo reeditado, é uma obra importante, dada a consideração tanto de estrutura da rima, da terça rima, da forma como ele escreve, da estrutura do poema, como também dos números que ele vai colocando em cada uma das partes, que vão inspirar Shakespeare, vão inspirar John Milton, por exemplo, e a gente já entra um pouquinho nesses usos da Divina Comédia. A gente tem toda uma ideia que vai recebendo essa obra. E essa obra vai sendo recebida ao longo dos contextos históricos. Então, são
muitos tempos, vamos assim dizer, de temporalidades não lineares, né, de temporalidades não causais, mas que vão movimentando o uso dessa obra enquanto uma leitura prática. E o que eu quero dizer? Uma leitura que fomenta a prática de criação de outras fontes históricas. Então, é uma leitura que vai também manter a atividade do drama, do teatro. Então, Shakespeare vai se basear muito na Divina Comédia de Dante para escrever as suas peças, as suas obras, né? E ele vai ser considerado também um dos mais importantes autores de teatro, de drama em si, né? A gente está falando principalmente das questões inglesas. Ou seja, essa Divina Comédia ela vai chegando, ela vai circulando. E ela já começa a circular desde a Idade Média. Então, ela é circulada por meio de Boccaccio, que vai narrá-la em público, de outros autores que vão narrá-la, de autores e pintores que vão pintá-la, como, por exemplo, Rafael, que vai fazer uma pintura no Vaticano, que fica na Capela de São Pedro, né, onde nós temos toda a estrutura de poder papal, nós temos uma obra grandiosa de afresco de Rafael, em que o Dante está ao lado dos filósofos. Então ele está ali bem embaixo da porta que te direciona para um outro acesso, para um outro local. Ou seja, o Dante é aquele que detém o saber para abrir portas. Por isso ele é colocado próximo a elas também. Então a gente tem um uso dessa arte que vai manifestando o uso que a espiritualidade vai dar a isso também, que a religião vai dar a isso. No caso da religião cristã, como que ela vai olhar para o Dante? Como que ela vai olhar para o Dante e pensar o uso do Dante? Ou agradecer, ou homenagear. A gente teve os 700 anos de Dante em 2021, né? Então faz pouco tempo. As comemorações na Itália, as comemorações no Brasil, com exposições sobre Dante, sobre suas obras, que trouxeram para cá. Também um veículo de um dos manuscritos da obra de Dante, que agora está sobre nossa posse. É uma cópia, na realidade, né, de um manuscrito escrito lá, e que é um dos manuscritos mais antigos de cópias do Dante. E hoje está disponível também no Brasil para acesso público, entre aspas, né? A gente precisa pedir uma autorização para acessar, porque é um documento histórico. Então, a gente tem ali também uma evidência dessa relação entre Itália e Brasil. E o Dante ainda cerceando essa relação, por meio de um presente dado pelos italianos a nós, com uma obra da Divina Comédia, um manuscrito medieval, se eu não me engano, ali de 1320 ou 22, logo depois da morte do Dante. Ou seja, como ela circulou rápido, né? Como ela teve uma circulação. Então a gente detém ali 900 manuscritos da Divina Comédia, né, logo após a morte de Dante, circulando, sendo a segunda obra mais lida na época medieval, né, dentro dos quesitos ali de análise, de pesquisa, e a primeira Bíblia. Lembrando que o Dante pediu para a obra dele ser lida como a Bíblia, né? Então ele tem uma carta que ele escreve isso ao Cangrande della Scala, falando, olha, o que eu tenho ali é uma revelação, o que eu tenho ali é algo muito importante, tem que ser lido, conforme as estruturas da leitura bíblica, da hermenêutica, né, do acesso da alegoria, da anagogia, da literalidade da obra e assim por diante. E esse Dante e essa Divina Comédia vão chegando para nós no século XX e XXI sobre outras roupagens. Então nós vamos ter aí uma indústria que vai usar uma ideia imaginada sobre Dante, que é o que a gente chama às vezes de adaptação das suas obras, né? Então uma obra, quando ela é adaptada, ela não precisa ser fiel. Ela pode transformar essa obra, ela pode usar alguma coisa ou outra, não necessariamente ela precisa cumprir com a objetividade daquele documento que ela está adaptando. Adaptação é, na verdade, você receber uma obra e refletir sobre como você pode usá-la, como você pode pensá-la de uma forma diferente. E aí vários usos e recepções da obra chegam de Dante. E lembrando que quando a gente está falando em usos do passado, que é uma categoria analítica na historiografia, a gente está falando de instrumentalização do passado. Ou seja, como esse passado é usado com um objetivo em específico. Com o objetivo de criação, com o objetivo de entretenimento, com o objetivo político, que pode ser também, tal qual foi Pompeia, por exemplo, para o fascismo italiano, enquanto arqueologia, então ela foi uma defesa para esse fascismo por conta de todo o seu uso do passado, de sua instrumentalização. Agora nós temos as exceções desse passado, que também são formas de uso, mas as exceções às vezes nos chegam e elas circulam por nós na emissão e na transmissão, que é como a gente recebe as obras, como que elas chegam para nós, a materialidade delas, e como a gente recebe o conteúdo dessas obras. Como que nós, leitores e leitoras, lemos Dante no século XX e XXI. E aí, para a gente investigar essas leituras e as presenças
dessa época medieval vinda pela fonte do Dante, ainda na contemporaneidade, a gente pode muito bem pensar seriados televisivos, cinema, histórias em quadrinhos, obras de arte no quesito mais geral, então música, a gente pode pensar obras plásticas, artes plásticas, belas artes, tudo aquilo que utiliza esse passado e que leu o Dante, e que vai receber o Dante, de alguma forma. E essa recepção é contextual, ou seja, se recebe uma obra por meio do contexto em que se vive. Quer dizer, quais são os instrumentos culturais que eu detenho, os entrelaçamentos, para entender a obra do Dante. Então eu vou interpretar de formas, às vezes, diferenciadas. Como é um poema, ela dá base para isso, para a gente ir além daquela obra por meio da arte. Se você sente a morte muito próxima, você pode encontrar na Divina Comédia um poema que alegoriza a jornada da morte. Então você pode usufruir dela sobre a sensação da arte, sobre a sensação do estar aí, do ser este aí. Então nós vamos ter vários autores e autoras que vão criar universos sobre a Divina Comédia. E é aí que nós entramos, histórias em quadrinhos como Spawn, o Soldado do Inferno, da Image Comics, que vai utilizar ali, acho que no seu segundo número, se eu não me engano, uma estrutura do inferno dividida em 7 ou 8 círculos, agora eu não me lembro muito bem, baseado no Dante. Então a estrutura desses círculos, o Malebolge, que seria esse ser infernal mais poderoso desses quadrinhos do Spawn, tem uma base no Malebolge dantesco, que é o 8º círculo do inferno, o círculo da fraude, que se divide em 10 fossas grandiosas, em círculos concêntricos, chamada Malebolge, ou seja, buraco maligno, o Malebolgia. E aí esse Malebolgia se torna um demônio no Spawn, uma ressignificação, uma recepção da obra, mas também uma criação a partir da obra. Então você usa a obra e vai criando a partir dela arte, vai criando a partir dela usos desse passado. E aí esse Spawn, que é soldado do inferno, transita por esses infernos também, fala sobre eles. O Todd McFarlane, que é criador do Spawn, vai explicar essas bases. Então a gente tem o autor falando também que se baseou na obra da Divina Comédia, que é interessante, mas que para nós, por mais que seja interessante, a gente também é treinado e treinadas, principalmente na graduação em História, por exemplo, a encontrar esses vestígios. Então, se o autor diz, não me baseei, nunca li a Divina Comédia, isso é um indício. Mas, na obra, a gente pode encontrar relações discursivas. Por mais que ele não tenha lido ou dito que leu, ele sabe dela. E se ele sabe dela, às vezes informações sobre ela correm na cultura e ele nem imagina que era do Dante e ele escreve uma obra sobre isso. E aí a gente olha a obra e fala, olha aqui, isso aqui é Dante, isso aqui é Inferno, isso aqui é século XIV. Então existem esses fenômenos também. O autor nem sempre tem controle sobre a sua obra e eu acho que depois que ele escreve e publica, ele não tem mais. Então essa obra circula e a gente analisa e a gente verifica. Ou seja, o autor, até mesmo no momento em que está escrevendo, ele vai repensando a sua trajetória de escrita. Então, o autor que escreveu ontem não é o mesmo de hoje. Ele muda também. E ao mudar, que é a transformação, a impermanência, que é a nossa vida, a gente sempre está mudando. Cada dia após dia, nós somos outros e outras. A gente muda o nosso semblante, a gente muda as nossas relações humanas, a gente muda as formas como a gente entende o mundo. E aí a gente vai encontrando ali recepções. Às vezes de uma obra como a comédia, de um bestiário medieval, de uma obra como a Visão de Tundal, de uma obra como o Roman de la Rose, do Picatrix, do Alfonso X, as 7 partidas do Alfonso X também, circulam e que vão ainda se mantendo ativas, sendo lidas. E ao serem lidas, se adaptando. Outras obras, como o Dan Brown, o Inferno de Dan Brown, também usam esse passado. E aí pegam a ideia do Dante, desses infernos, desses enigmas alegóricos que ele põe lá, e transforma num romance policial. Num romance que vai sendo produzido e direcionado a partir do Inferno de Dante. Então ele cria ali todo um universo de enigmas, de conspirações sobre a obra do Dante, e que vai se tornar filme. Então é uma obra da literatura que vira um filme e que conquista outros públicos pelas suas adaptações e que usam esse passado. E aí nós vamos ter também as histórias em quadrinhos, que às vezes focam em uma vertente do Dante, da Divina Comédia,
mas que não conseguem atingir a objetividade de tudo aquilo. É uma adaptação. Então vai se selecionar personagens, vai se selecionar práticas, simbologias, alegorias. Essa seleção não é neutra. E ela também é arbitrária dentro do seu contexto histórico. Então, quem cria aquela história em quadrinhos seleciona o que quer lembrar da obra do Dante, o que naquele contexto de produção lhe é importante. Ou seja, muito diferente do que o Dante pensaria enquanto importância no século XIV. Então, muitas questões que o Dante julgaria importantes, esses autores das histórias em quadrinhos vão escolher o que eles acreditam ser. Então, muitas questões importantes para o Dante, para eles não vão ser, e elas vão ser esquecidas nessas obras. Então, a gente lida aí com memória e esquecimento, com lembrança, que é a operação também da narrativa de uma memória histórica. E ao analisar uma história em quadrinhos, a gente vai pensando esses elementos. O que tem do Dante aqui? Por que o Caronte é representado dessa forma? Por que ao falar do Caronte ele não é descrito? Ah, é porque tem a imagem? Por isso a descrição que o Dante deu não é colocada ali? Então, se a imagem produz já esse sentido da descrição, então eu só coloco a ideia do Virgílio conversando com Dante. Mas essa imagem é imaginada no século XX e XXI. Ela não é do contexto medieval. Ou seja, ela está também transmitindo ideias do seu próprio contexto sobre como ela imagina a Idade Média, sobre como ela pensa que foi o século XIV, sobre como ela imagina o simbolismo desses momentos históricos. E é isso que nos instiga. Ou seja, pesquisar história antiga e medieval é pesquisar também sobre as presenças desse passado que são utilizados, que movimentam aspectos de movimento político, de movimento religioso, de categorias de crenças, de operações que se dão no tempo presente e que fazem parte da nossa formação humana. Por isso, para pensar a história, claro, a gente tem que descentralizar a Europa, possibilitar uma crítica ao eurocentrismo. E ao fazer isso, não é deixar a Europa de lado, até porque muitas das questões operativas da nossa sociedade se dão por um viés cultural europeu. Então é pensar como essa cultura chega para nós, como a gente usa ela, como a gente esquece de algumas coisas, como a gente destrói outras, como alguns monumentos para nós são mais importantes que outros. E aí a gente pode pensar em várias questões que envolvem tanto as questões dos escravizados, dos povos nativos originários, que não detêm muitos monumentos históricos para falar sobre si. Então eles precisam reivindicar esses movimentos. Então, esses monumentos, por meio de movimentos, por meio de toda essa crítica que é pontuada e que é extremamente necessária para o nosso contexto. Então, quando a gente pensa história antiga e medieval e pensa Dante, por exemplo, a gente pode pensar a crença cristã, hoje, como que ela se modula, como que ela usa o inferno, como que ela pensa o inferno, como que ela pensa o diabo, como que ela pensa uma estrutura de pecado, como ela pensa o que é danação, o que é sofrer no inferno, o que é se salvar para o paraíso. O que são essas estruturas, como o limbo, que o Papa, há um tempo atrás, falou que o limbo talvez não existisse nos fenômenos da igreja. Então você tem uma ressignificação, que o Pierre Bourdieu, que pensa o campo religioso, diria que a religião está sempre se estruturando. Então ela se estrutura, ela cria uma estrutura e vai se estruturando no decorrer do tempo. Claro que ele era um estruturalista, ele pensava a partir disso também, mas nós temos uma visão de hábitos desse movimento religioso, que ainda acontece. E isso é um trabalho também para nós, das ciências humanas, pensar como isso chega, como isso é recebido, como isso é usado e ressignificado, e como a gente pensa o nosso ser em sociedade, como a gente pensa a nossa subjetividade na cultura, e como a gente pensa como nós podemos incluir outras culturas nessa diversidade que já existe frente aos monumentos, à defesa dos patrimônios, à reivindicação de patrimônios imateriais, por exemplo, e de toda essa condição que modela também o universo da lembrança da história por meio da memória. Então, algumas das questões que mexem com a ideia de uma recepção desse passado e de uso desse passado, que a história antiga e medieval vão recuperar, né? A partir faz uns 20 anos, eu acho que os artigos foram crescendo bastante em torno desses conceitos, dessas operações, até mesmo para justificar a importância das pesquisas dessas áreas em um país como o Brasil, por exemplo, ou até mesmo no continente americano como um todo, falando sobre a Europa. E aí a gente vem lembrar que quando falamos de história medieval, não falamos só de Europa. Falamos de África, falamos de Ásia, falamos de relações.
Só que, muitas vezes, temos que repensar o termo que vamos usar ao falar de África, porque para eles, talvez o medieval não caiba, assim como para a Anatólia e para a Ásia. Então, a gente tem que refletir sobre os conceitos que usamos, às vezes de forma arbitrária, e reconstruir perspectivas históricas diversas. Acho que é isso que dá para a gente falar e debater um pouquinho, né, sobre esses usos do passado. Sim, sim, professor. E fica bem claro, né? Seja essa recepção e esses usos do passado, né? Vai ser no jogo, no anime, no HQ, na arte, no meu caso, no meu interesse, né? Na religião, que é mais tradicional, mas que também significa e ressignifica esses usos, em especial do Dante, né? Então está sempre muito presente. E a gente entende que a história pública talvez seja esse caminho, né? De também democratizar o saber, demonstrar e talvez no fim das contas, né, mostrar que existe simplesmente para despertar o interesse histórico nas pessoas. Que eu acho que é importante. E é por aí que as pessoas se identificam, constroem relações, criticidade e por aí vai. Mas, professor, agradecer novamente pela participação do senhor, em nome do grupo, faço aqui. Agradeço de verdade. É sempre um prazer. É difícil essa comunicação mais direta, né? Dado as coisas do dia a dia, mas sempre que necessário e possível, eu fico feliz. Mas é isso aí. Dá a oportunidade do senhor se despedir, fazer as considerações finais. Pode ficar à vontade, por favor. Eu fico muito feliz de estar aqui, Matheus. Inclusive, agradeço novamente, né, a possibilidade da gente dialogar. Lembrar que vocês foram meus alunos, também passaram por mim, então eu fico muito feliz de estar aqui, né, sendo entrevistado por você, por exemplo. É muito gostoso saber desse caminhar, dessa trajetória e desses espaços que vão sendo ocupados, né, que estão em transição e que são extremamente importantes para a gente refletir e construir grupos, construir equipes que transformem também a história em um âmbito mais democrático, em um âmbito de acesso público. Então, falar sobre isso, como estamos falando aqui, é também tentar, na medida do possível, democratizar esses saberes, do que a gente faz na universidade, como a gente faz, quais pesquisas a gente está interessado no momento, como essas pesquisas ressoam para a sociedade, como elas retornam ao público, né? Então, como que a gente pode também falar sobre a nossa trajetória e lembrando que nós estamos em relação com essa sociedade e que nós também queremos falar para com ela. Projetos de extensão, que também têm todo um peso da história pública e que são formalizados dentro dessas dinâmicas. Hoje a gente tem as redes sociais, né, que possibilitam esses acessos mais dinâmicos, esses acessos que não dependem de um espaço no sentido físico, mas que dependem aí de uma compreensão um pouco mais digital e que outras pessoas podem acessar, dependendo do caso. Então, fico muito feliz de ter sido convidado para a gente dialogar aqui e espero que tenha sido proveitoso. E a gente vai se encontrando no decorrer da vida. Com certeza, com certeza. Bom, na próxima oportunidade a gente estende outro convite e agradecemos e até mais.